Hoje a gente vai analisar um dos maiores, se não o maior, escândalo corporativo da história recente do Brasil, o caso Americanas. É uma história que parece ficção, sabe? Envolve engano, números absurdos e uma busca por justiça que, sinceramente, deixa a gente com aquela sensação amarga de impunidade. Olha, guardem bem essa data, 11 de janeiro de 2023. Foi o dia em que o castelo de cartas começou a desmoronar. Com um único e aparentemente inofensivo comunicado, uma das gigantes do varejo brasileiro, a Americanas, veio a público dizer que seus números não eram bem reais. Foi o jeito mais suave que encontraram para dizer o que vinha por aí. Sabe, no começo a empresa falou em inconsistências contábeis, algo na casa de 20 bilhões de reais. Só que essa inconsistência virou um rombo de mais de 40 bilhões de reais, em dívidas que foram simplesmente escondidas por anos a fio. E vamos deixar uma coisa bem clara aqui, isso não foi um errinho de planilha, foi uma fraude, uma operação desenhada, pensada para enganar todo mundo. E a reação do mercado foi, assim, imediata e brutal. A velocidade com que o valor da empresa evaporou foi assustadora. Pensa só, num dia, 11 de janeiro, uma ação valia R$12. No dia seguinte, depois do anúncio, ela não valia nem 3. Caiu para R$ 2,72. Um tombo de 77%. Isso significa que mais de 8 bilhões de reais em valor de mercado simplesmente sumiram em 24 horas. E o mais importante, por trás desses números gigantescos, a gente está falando de mais de 150 mil acionistas. Muita gente comum que investiu suas economias ali e viu tudo virar pó, literalmente da noite para o dia. Aí fica a pergunta que não quer calar, né? Como é que uma dívida desse tamanho, uma dívida que é maior que a economia de alguns países, ficou escondida debaixo do nariz de todo mundo por quase uma década? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para entender a mágica, ou melhor, a fraude, a gente precisa conhecer uma operação chamada risco sacado ou forfeit. E olha, em si, ela não tem nada de legal. É super comum. Funciona assim. A Americanas compra um produto do seu fornecedor, mas não tem grana para pagar na hora. Aí um banco entra na jogada, paga o fornecedor e a Americanas passa a dever para o banco, não mais para o fornecedor. Virou uma dívida bancária, uma dívida financeira. Simples, né? Pois é, e foi aí que o pulo do gato aconteceu. A Americanas pegava essa dívida, que era claramente uma dívida com o banco, e nos seus balanços ela registrava como se ainda fosse uma dívida com o fornecedor. Ah, mas qual a diferença? A diferença é tudo. Uma dívida com o banco pesa muito mais na avaliação de uma empresa. Ao fazer isso, a Americanas parecia ter muito menos dívida e, por consequência, um lucro muito maior do que o real. É o truque mais antigo do livro de fraudes contábeis. E o tamanho do engano fica muito claro quando a gente olha os números lado a lado. A investigação mostrou que a diretoria vivia em dois mundos. Existia a contabilidade interna, a real, que mostrava um prejuízo de 733 milhões de reais em 2021. Prejuízo. E existia a contabilidade que ia para o mercado, a fachada, que mostrava um lucro de quase 3 bilhões. Não era uma maquiagem, era uma farsa completa. E se existia alguma dúvida sobre a intenção, essa mensagem de WhatsApp entre diretores acaba com ela. Um deles escreveu: "Não podemos mostrar para o Conselho e Mercado nada acima de 3,3, 3,5. Será morte súbita." Eles sabiam que estavam sentados numa bomba relógio. A tal morte súbita era exatamente isso, a verdade vindo à tona. E foi o que aconteceu. Olha, uma fraude desse tamanho não acontece sozinha, né? Não é um acidente. Ela precisa de gente em posições de poder, orquestrando tudo. Então, quem são os nomes que as investigações apontam como os arquitetos desse esquema? Bom, o principal nome é o de Miguel Gutierrez. Ele foi CEO da empresa por 20 anos e é apontado como o grande líder do esquema. Ao lado dele, uma diretoria inteira, incluindo nomes como o Diana Saikali. Mas não para por aí. As investigações também falam muito da cultura da empresa. Uma cultura de obsessão por resultados que teria sido impulsionada por os acionistas de referência do 3G Capital. E claro, a gente não pode esquecer das gigantes da auditoria, KPMG e PwC. Por anos, elas assinaram embaixo desses balanços falsos, dizendo que estava tudo certo. Isso tudo leva a gente para uma das partes mais perturbadoras dessa história. Porque a Americanas não era uma empresa qualquer, vista como arriscada. Pelo contrário, ela era vendida para o mercado como um modelo de gestão, um exemplo de transparência. A ironia aqui é gigante.
A empresa estava no novo mercado da B3, que é tipo o selo máximo de governança corporativa. Fazia parte de índice de sustentabilidade, tinha comitê de auditoria, código de ética, tudo que se possa imaginar para parecer uma empresa séria. Era de fato a fachada perfeita. O caso foi tão simbólico que ele ajudou a popularizar um termo aqui no Brasil, governance washing. A ideia é exatamente essa que a gente viu. Usar todas essas ferramentas de boa governança como uma espécie de maquiagem, uma cortina de fumaça para esconder o que realmente está acontecendo. E a Americanas, infelizmente, virou o maior exemplo disso. Ok, a fraude foi exposta, os nomes dos responsáveis vieram à tona, a expectativa de todo mundo era uma só, justiça, mas o que aconteceu depois, na minha opinião, foi tão chocante quanto a própria fraude. Demorou mais de um ano, mas em junho de 2024, a Polícia Federal finalmente entrou em campo. A Operação Disclosure foi lançada, com mandados de prisão expedidos para os chefões do esquema. Naquele momento, parecia que, finalmente, a conta ia chegar. Só que não. A realidade foi um balde de água fria. O ACO Miguel Gutierrez foi localizado e preso em Madrid no dia 28 de junho. Ótimo. No dia 29 de junho, um dia depois, ele já estava solto. Ele passou menos de 24 horas detido. É a definição perfeita de porta giratória da justiça. E esse padrão, infelizmente, se repetiu com os outros. A ex-diretora Ana Saicali, por exemplo, teve um mandado de prisão revogado antes mesmo de ser presa. Então o saldo da grande operação da Polícia Federal foi esse. Nenhum, absolutamente nenhum dos executivos-chave, acusados de arquitetar essa fraude bilionária, ficou preso. E aí a gente chega na parte mais revoltante. Enquanto os arquitetos do esquema estão livres, o estrago que eles causaram continua bem vivo. A empresa está em recuperação judicial, lutando para não fechar as portas. Os mais de 150 mil acionistas perderam praticamente tudo. E o mais cruel, milhares de credores, especialmente os pequenos e médios fornecedores, aqueles que não têm o poder de um grande banco, eles continuam na fila, esperando para receber sem saber quando e nem mesmo se um dia vão ver a cor desse dinheiro. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Uma pergunta que é bem cômoda, mas que precisa ser feita. Quando um crime de colarinho branco dessa magnitude acontece, um crime que destrói o patrimônio de milhares de pessoas, que abala a confiança no mercado inteiro, mas os principais responsáveis saem praticamente impunes, a pergunta que fica é, no final das contas, quem é que paga essa conta?